Olá, colegas, tudo bem? Vamos continuar aqui nossa aula de elásticos, na segunda parte. Nessa primeira parte a gente separou, classificou os elásticos, né? Mostrou as suas divisões, essas variáveis, para definir bem quais os tipos de elásticos que a gente vai encontrar para utilização ortodôntica. E agora a gente vai avaliar de forma mais precisa as suas aplicações clínicas, ok? Continuando com aquela definição, com aquela classificação, repetindo, essa classificação é meramente didática para que a gente possa entender melhor, continuando com essa classificação de elásticos removíveis e elásticos fixos, tá bom? Vou voltar aqui para o cantinho da tela, para que não atrapalhe. Essa classificação, como coloquei aqui, é de 1917, classificação própria, não existe nenhum local que tenha esse formato, e a gente adaptou alguns tipos de classificações para que ficasse mais didático, de mais fácil compreensão, para facilitar a vida de vocês, tá bom? Nós colocamos aqui as principais possibilidades, não que não tenham outras, mas como nós estamos começando o curso, é muito bom que a gente organize as principais possibilidades, para que vocês tenham um direcionamento. E eu repito, posteriormente vocês podem aprender novas soluções, aprender nossas possibilidades, agregar mecânica e potencializar o efeito desse dispositivo, tá bom? Mas essa classificação, essa possibilidade, essas aplicações clínicas que a gente coloca, é muito mais para norteá-los no começo de vida ortodôntica, e quem já trabalha com ortodontia, para organizar suas ideias. Esse é o objetivo. Então, nós dividimos os elásticos em elásticos removíveis e elásticos fixos. Os elásticos removíveis, eles são os elásticos normalmente intermaxilares, e os elásticos fixos são os elásticos que a gente vai usar de forma intramaxilar. O elástico vai de um ponto a outro no mesmo osso, no mesmo arco, tá certo? E os elásticos removíveis, normalmente eles vão do arco superior ao arco inferior, fazendo forças geralmente oblíquas. E aí nós vamos ter que avaliar cada uma delas para poder fazer essa segmentação, lembrando da aula de biomecânica, na lei do paralelogramo. Sempre vamos ter que fazer isso, principalmente agora na parte inicial, que nós estamos definindo, e depois isso se automatiza um pouco mais. Ok? Vamos lá. Os elásticos removíveis, pessoal, ou intermaxilares, eles apresentam algumas tendências ou alguns formatos mais comuns de utilização. Esse primeiro aqui, nós temos o elástico de classe 2, tá bom? Mas por que elástico de classe 2? Essa abreviação aqui é só meramente didática, porque seriam elásticos sagitais de correção de classe 2, pois a disposição sagital deles potencializa ou teria a intenção de corrigir uma classe 2, com a distalização da maxila dos dentes maxilares e a mesialização dos dentes mandibulares. O efeito na região anterior do arco é que os incisivos superiores eles tendem a lingualizar e os incisivos inferiores eles tendem a vestibularizar. Isso aqui é muito importante, ou a compreensão desses efeitos são muito importantes para a gente definir, principalmente, qual tipo de fio a gente vai utilizar no elástico de classe 2. Repito, se a gente compreender os conceitos, a gente vai poder nos adaptar e utilizar as variáveis que podem acontecer. Se a gente só decora, a gente só vai fazer aquilo que se encaixa naquilo que a gente decorou, na situação que a gente decorou. Então, pessoal, nos elásticos de classe 2, nós temos o elástico que ele tem essa componente sagital, no caso, distalização dos dentes maxilares e mesialização dos dentes mandibulares. Sempre vou ter ação e reação. Mas como a composição dele é oblíqua, como a posição dele é oblíqua, a gente também vai ter forças verticais, com a tendência de extrusão na região anterior de maxila e extrusão na região posterior de mandíbula. Então, a disposição desses elásticos, ou os pontos de apoio
quanto mais distantes eles estiverem, mais sargital essa força vai acontecer. E é a que nos interessa. Normalmente, a força extrusiva que a gente tem na composição desse elástico não é interessante, porque pode extruir a bateria posterior e extruir a bateria anterior superior. E normalmente, pessoal, nos pacientes classe 2, nós temos hemorragia profunda, então isso aqui não é interessante que aconteça, tá ok? Então, assim, quanto mais sargital, quanto mais distante esses pontos de força, tornando essa força, essa componente sargital mais relevante, melhor é para a mecânica do elástico. Então, para a utilização deles, nós temos algumas, como é que eu vou dizer, algumas situações, algumas formas clínicas. Na região anterior, eu posso engatar o elástico no gancho do fio, como está aqui, no gancho do canino, ou eu posso produzir um gancho aqui no lateral e engatar o elástico aqui. Então, essas três formas, certo? São as formas anteriores de engate do elástico. Na posterior, eu posso engatar no segundo molar, como está aqui, no primeiro molar, ou no caso, ou no pré-molar. A gente também pode fazer isso. Mas quanto mais anterior for esse engate, mais vertical vai ser a força e menos sargital vai ser essa força. Essa disposição que vocês visualizam aqui no manequim é a disposição mais eficiente do elástico de classe 2, que é engatando no segundo molar inferior e engatando no gancho preso ao fio. Tá ok? Então, mas Glauber, eu preciso instalar um acessório no segundo molar para a utilização do elástico de classe 2? Seria interessante. Por quê? No elástico de classe 2, ou na correção de classe 2, é muito comum, como eu falei, a gente ter uma sobremordida, tá bom? E para correção de sobremordida, eu normalmente necessito que o segundo molar esteja na mecânica para correção da nossa curva de SPI. Então, esse é um fator importante para a montagem do segundo molar na mecânica dos pacientes classe 2. E o outro fator importante é quando eu precisar utilizar o elástico, mesmo que não seja mecânica primária, eu posso corrigir a classe 2 com um outro dispositivo e finalizar com o elástico, terminar com o elástico, intercuspidar com o elástico, avaliar a estabilidade com o elástico. O segundo molar estando na mecânica, ele vai nos ajudar a compor uma disposição mais adequada da força. E qual é o tipo de fio que a gente utiliza no elástico de classe 2? Como a gente discutiu no começo desse slide, eu tendo a inclinar o incisivo superior para lingual e os inferiores para vestibular. Isso aí acaba diminuindo o overjet que o nosso paciente tem. Então, preste atenção. Se o paciente tiver um overjet menor do que a relação de classe 2, eu não posso corrigi-la com elástico. Se o paciente tem um overjet igual à relação de classe 2, eu vou ter que segurar esses incisivos para que aquele overjet se mantenha até a correção da classe 2. Então, esse fio aqui deve ser um fio retangular de aço, 19 por 25, superior e inferior, para impedir essa movimentação, esse efeito do elástico e a diminuição do overjet antes da correção de classe 2. Se o overjet é muito maior do que a classe 2, aí a necessidade do fio 19 por 25 ela já não está mais presente, ok? Um dos dogmas da ortodontia é o medo da utilização de elástico com fio um pouco mais fino no arco inferior pela extrusão dos dentes. Eu posso usar um fio 17 por 25, um 18 por 25, ou até com um 18 de aço, depende do paciente. Na grande maioria das vezes, não é problema você utilizar um elástico classe 2 com um fio 18 de aço. Por quê? Porque essa extrusão aqui, ela é anulada pela oclusão. Então, se eu uso um fio 18 de aço estabilizando esse arco com revenido bem contorneado, a própria oclusão já mantém esse dente em posição, tá certo? Desde que as forças também sejam controladas.
Glauber, qual a força do elástico de classe 2? A gente vai ver mais à frente, mas é em torno de 200 gramas, ok? Qual elástico que eu vou usar aqui de forma mais comum? Nessa disposição aqui, 1/4 médio. Então, já já nós vamos ver esses detalhes aí. Então, quero chamar muita atenção, porque nos elásticos de classe 3 isso não acontece, isso aqui se inverte. Vamos já já ver isso, ok? Então, pessoal, aqui é uma situação clínica onde a gente instalou o elástico de classe 2 do gancho para o molar. Numa paciente onde a terapêutica dela não seria elástico, é mais uma situação ilustrativa para que vocês entendam. Por que eu deixei essa imagem que eu já fiz há algum tempo aqui na aula? É para eu explicar algumas situações, como por exemplo, nessa paciente, visualmente a curva de SPI não está corrigida. Então, não seria uma paciente candidata a utilizar o elástico para poder corrigir essa relação de classe 2, ok? Eu não tenho overjet nessa paciente. Então, se o colega for fazer a utilização do elástico de classe 2 com uma paciente sem a curva de SPI corrigida e sem o overjet necessário, ele vai ter muitas dificuldades de corrigir essa relação de classe 2. Né? Vai ter muitas dificuldades para corrigir essa relação de classe 2. Então, essa paciente aqui era uma paciente que era candidata a um outro tipo de aparelho, que é um aparelho de protração mandibular, onde eu já posso fazer essa correção junto com a correção sagital. Então, de uma forma geral, o elástico você deve segmentar, deve preparar o paciente para a utilização desse elástico, ok? E um outro detalhe, como a aluna bem colocou, na hora que eu fui fazer essa ilustração, eu soldei o gancho entre o central e o lateral. Eu sempre deixo aqui só para lembrar, esse gancho fica aqui, ó, entre canino e lateral. Glauber, fica encostado no canino? Não. Fica encostado no lateral? Não. Fica entre os dois dentes, no ponto de contato, tá bom? Se encostar no canino, quando você ativar o elástico, ele vai forçar o canino, podendo girar, pode abrir um diastema nessa região. Então, o gancho deve ficar entre o canino e o lateral. Então, eu gosto dessa imagem aqui porque me ajuda a esclarecer várias situações e não deixa a gente esquecer. Por isso é que eu não tirei ela daqui da aula. Tá bom? Então, vamos lá para as dicas de elástico. Esse slide aqui, vocês que estão assistindo, vocês façam um print da tela, tá certo? E deixem no seu celular para decorar. Então, o elástico de classe 2, como referência padrão de montagem, ele vai nos arcos retangulares 17 por 25 superior, ou 19 por 25 superior e inferior, desde que o overjet seja igual ou um pouco maior do que a relação de classe 2. Se for muito maior, aí essa exigência aqui não vai estar presente. Glauber, mas ele é muito maior, mas está corrigindo a classe 2, eu estou perdendo muito o overjet. E agora chegou num momento que ele está, eu estou reavaliando meu paciente na manutenção, chegou um momento que ele está parecido com a classe 2. Aí você evolui para 19 por 25. Ortodontia, pessoal, a manutenção é muito mais importante uma boa avaliada do que a troca de fios, certo? Porque as pessoas se confundem as prioridades. Inserir o segundo molar na mecânica, tá bom? É muito importante por dois motivos. Para a força ficar mais sagital, você priorizar a força que você quer em detrimento das forças verticais, que normalmente não é interessante. Ajudar na planificação da curva de SPI, tá certo? Ajudar na planificação da curva de SPI. Para quê? Para que eu forme o meu overjet, para que o meu arco fique preparado para o superior recebê-lo, tá certo? Porque senão eu tenho uma curva de SPI, eu vou começar a mesializar o arco e vai tocar no de cima. Ou então ele vai ficar, se ele avançar, ele vai ficar sem toque no posterior. Então essa curva de SPI tem que estar plana, tem que estar correta. Eu queria, Glauber, uma referência clínica bem prática. Peça para o paciente fazer o avanço da mandíbula, se encaixar em classe 1 e de forma correta, o paciente está adequado. Se encaixar em classe 1 e ficar um pouquinho de overjet, melhor ainda.
Se não conseguir encaixar em classe 1, o paciente não vai responder a essa terapia de forma adequada. Os ganchos ficam entre caninos e laterais superiores, repetindo, no ponto de contato dos dentes, tá bom? E os elásticos vão até os segundos molares inferiores. Tudo que a gente acabou de discutir está aqui nesse slide, bem fundamentado e bem explicado. E a força média em torno de 200 a 250 gramas de força, tá certo? A gente coloca essa força de 250 principalmente porque há uma perda vertical, pessoal. Há uma perda vertical e aí 250 gramas nós conseguimos manter essa média de 200, 150 gramas no sagital, dependendo da situação, tá bom? Mas Glauber, eu nunca vou usar um elástico de classe 2 com um componente vertical mais importante? Você pode utilizar, mas não são situações comuns. Qual seria aquela situação? Um paciente que tem uma mordida aberta e a relação de classe 2 e você vai utilizar os elásticos para fazer essa correção. Então, eu poderia usar um elástico de classe 2 com componente vertical mais relevante, priorizando o fechamento da mordida em relação ao sagital. Ok? Então, essa é uma situação que é comum no nosso consultório e que a gente pode estar utilizando. Uma outra situação aqui, ó, pessoal, um outro caso de 2007, na especialização na Unicastelo, quando a gente dava aula lá, quando eu dava aula lá. E a Cristiane corrigiu essa relação de classe 2, que não é uma relação de classe 2 importante, tá bom? Não é uma relação de classe 2 importante, apenas com a utilização do elástico intermaxilares. Nessa situação, quando a Cristiane montou os dentes anteriores, eles protruíram e ficou um overjet bem relevante. Então, a Cristiane, utilizando fios redondos, conseguiu fazer essa correção de forma muito tranquila, sempre sem ter nenhum problema adicional, ok? Olha o tempo que ela levou para corrigir essa relação de classe 2. 8 de 2007, 12 de 2008, mais que um ano. A gente entende que num curso as coisas andam um pouco mais lentas, mas essa situação aí de correção de classe 2 foi uma situação relativamente demorada. E hoje em dia, a gente tem que avaliar os nossos pacientes se eles realmente vão utilizar o elástico classe 2 num período tão grande, tá certo? Para corrigir a relação de classe 2. Realmente, a minha indicação dos elásticos classe 2 primária é para uma classe 2 bem leve ou como finalização de uma mecânica principal de correção de classe 2. Por exemplo, a gente vai utilizar uns mini implantes para corrigir a relação de classe 2, está finalizando, eu posso colocar um elástico. Eu estou trabalhando com um APM, e aí eu posso finalizar esse caso com elásticos, tá certo? Ou testar a estabilidade. Então, a utilização dos elásticos hoje ainda é importante, mas ou não como mecânica primária de uma classe 2 moderada ou grave. Tá bom? Glauber, mas eu já corrigi uma classe 2 moderada ou grave com elástico classe 2. Muito legal. Eu também. E já fiz várias. Mas nós queremos passar para vocês o que é mais previsível, mais seguro e que você vai ter uma melhor resposta terapêutica, tá bom? Nós vamos ver outras formas de correção de classe 2. Em relação à questão dos dispositivos, pessoal, nós temos o gancho no fio, que ele pode ser clipado e feito uma solda ponto, tá bom? Com uma maquininha de solda. Ele pode ser soldado com solda prata. Esse aqui é o melhor que se tem, pois ele não solta do fio. Esse aqui, eventualmente, ele pode soltar do fio, mas pode ser utilizado de forma muito tranquila, tá bom? Porque esse aqui é um pouco mais difícil de execução e esse aqui é muito mais prático, tá bom? Nós podemos utilizar o elástico no dente, no caso no canino, no gancho do canino. Lembrando que sempre que você utilizar o gancho do canino, no canino, você deve fazer o que nesse dente? Amarrilhar, tá certo? Fazer um amarrilho individual para ele dar mais resistência e inserir uma mola fechada entre o canino e o pré para que o dente não gire. Tá bom? Isso seria a forma correta. Se você não inserir a mola fechada,
pelo menos amarrilhar o dente, não deixar só com um elastiquinho, porque você pode ter efeitos colaterais e depois você vai ter que arrumar, demorando mais a condução do seu caso. E uma outra forma de se fazer a inserção do elástico, de se engatar o elástico, seria no que a gente chama de gancho provisório, ou Kobayashi. Com fio 0,30 de amarrilho, a gente faz o Kobayashi, amarra no bracket, por sobre o fio, para ele dar mais estabilidade, e aí eu posso engatar o elástico aqui nesse Kobayashi. Normalmente eu não faço um Kobayashi tão alto. Eu prefiro um Kobayashi como esse aqui, menorzinho do que maior, porque dá mais rigidez ao Kobayashi, incomoda menos o paciente. Então nessas voltinhas aqui, quando eu estou fazendo o Kobayashi, eu faço só 4 em média. Tá bom? 4 em média já, que aí o Kobayashi fica bem resistente, fica tranquilo para que você faça uma força de 250 gramas, responde bem, repetindo, com fio de amarrilho 0,30, como a gente viu na aula de elástico. Uma outra situação aqui, pessoal, de uma classe 2 já um pouco maior, tá certo? Uma classe 2 já um pouco maior, mostrando aqui que o segundo molar estava incluso na mecânica e que a planificação da curva de SPI foi executada com muita perfeição, então possibilitando a correção da relação de classe 2, tá certo? Ó, segundo molar montado na mecânica, curva de SPI corrigida, e o gancho, no caso aqui para o canino e no caso aqui para o lateral. Fizemos 2 ganchos nessa paciente, ou 2 elásticos nessa paciente, o que é possível, tá certo? O que é possível para a correção dessa relação de classe 2, tá certo? E conseguimos ela com muita maestria, olha lá, ó, a relação de classe 2 de praticamente meio e em classe 1. Nessa paciente, utilizamos, e vamos passar para vocês também, como auxiliar do elástico, uma barra palatina com ativação para distalização do 16, tá bom? Nós utilizamos o elástico e a barra palatina para correção. Mas repetindo aqui, ó, gancho para o gancho do canino, gancho do primeiro molar para o Kobayashi no lateral. Nós temos temos 3 possibilidades aqui na frente. Kobayashi no lateral, porque o lateral nunca vem com gancho, no gancho do canino e no gancho no fio. Professor, se quebrar o gancho do canino, eu posso colocar um Kobayashi no canino? Claro, certo? Serve para isso, gancho provisório. Tá bom? Gancho provisório é a correção da relação de classe de forma muito adequada. Essa paciente, o caso ficou muito bonito. Resumindo, o elástico de classe 2 ou de correção de classe 2. Nossos pacientes, a gente deve sempre avaliar eles em RC, para que a gente tenha uma ideia adequada da amplitude da classe 2. Muitas vezes o paciente não faz RC igual a MH, e aí na MH ele avança um pouco, corrige um pouco a relação de classe 2. Quando você monta o aparelho, eu ia usar elástico, na classe 2 de 1/4. Aí quando você monta o aparelho, perde aquele contato que avançava a mandíbula e você tem uma classe 2 de meio ou de 3/4. Aí você vai precisar de um outro tipo de mecânico. Mesmo que o paciente tenha essa relação menor, eu sempre tenho que depois, durante a terapia do elástico, avaliar a RC para saber se essa movimentação foi movimentação dos dentes, tá certo? Dos dentes, ortodôntica, ou se o paciente estava usando o elástico de forma indisciplinada e a correção era apenas de engrenamento, de avanço da mandíbula, funcional, tá certo? Funcional. Após a correção da relação de classe e de preferência não, só vai corrigir se tiver em RC. Em RC, nós vamos remover o elástico. Tira no mês só, de uma vez? Não. A remoção da terapia com elástico, ela tem essa graduação nos elásticos de classe 2 e elásticos de classe 3. Você vai diminuindo, removendo 8 horas por mês e passando um mês de teste de estabilidade. Vixe, Glauber, então não é no finalzinho que a gente usa os elásticos, não? Muitas vezes vai ser. Mas eu tenho que corrigir a relação de classe e deixar no mínimo 4 meses para poder fazer esse desmame, fazer essa remoção gradativa dos elásticos. Tá bom? Nos casos assimétricos, que eu tenho classe 2 só de um lado, eu devo usar um elástico estabilizador do lado esquerdo, tá certo?
estabilizador do outro lado, que aí no caso aqui o meu esquerdo, né? Estabilizador do outro lado. E como eu estou espelhado na imagem, pode ser que dê direito. Então, o meu esquerdo aqui, eu coloco um elástico ou de classe 2 igual para o paciente só dormir, ou eu coloco um elástico de intercuspidação também, inicialmente para o paciente só dormir. Por que eu falo inicialmente? Porque se você começou a terapêutica com elástico só de um lado e a terapêutica está evoluindo bem, e você colocou esse elástico só para dormir e mantém o engrenamento, então não precisa o paciente usar o dia inteiro. A utilização desses dispositivos que dependem do paciente, elas devem ser muito bem avaliadas, para que você não gaste à toa esse cartucho. Porque a colaboração dos pacientes, pessoal, ela mesmo no início, ela já não é boa hoje. E ela tende a diminuir com o tempo. E nesse caso aqui, seria final de terapêutica, tá bom? Na maioria das vezes que a gente vai usar os elásticos, seria no final da terapêutica. Então, a gente não pode gastar cartucho em vão, porque senão o paciente para de usar e a gente tem que modificar essa mecânica, tá bom? Os elásticos mais usados, 3,16, não é 3,13, eu vou mudar aqui, 3,16, corrijam aí, médio e um quarto médio. Quando eu uso 3,16? Primeiro, quando vai engatar no primeiro molar. Quando é que eu uso um quarto? Quando vai engatar no segundo molar. E isso deve ser avaliado com o dinamômetro, mas essa é o formato mais comum, tá certo? É o formato mais comum, mas deve ser avaliado com o dinamômetro. Por quê? Porque eu tenho diferentes tamanhos de dentes, e quando eu tenho diferentes tamanhos de dentes, os pontos de aplicação da força eles vão mudar. Dente pequeno, dente grande, fez uma extração, não fez, ok? Então assim, o que vai depender o que vai ser mais importante na escolha do elástico vai ser os pontos de aplicação da força, tá bom? Mantendo essa média aqui de força sagital, entre 150 a 200 gramas é eficiente, tá bom? Repetindo, priorizar o segundo molar para você diminuir a força, concentrar a força sagital e diminuir a extrusão, a possibilidade de extrusão. No outro lado, nós temos os elásticos classe 3, que como a oclusão inverte o sentido, o elástico também inverte o sentido. Mas não só inverte, porque a composição da mecânica ela é diferente, tá certo? Ela é diferente. Então, nos elásticos classe 3, eles vão da parte superior posterior da maxila à parte inferior anterior da mandíbula. Nesses casos aqui, pessoal, todos os efeitos do elástico são bem-vindos para a correção dessa maloclusão, ok? Inclusive, os incisivos superiores inclinaram para o vestibular e os incisivos inferiores inclinarem para a lingual. Diferente da classe 2, que você vai comprometer o overjet com esse movimento, com a classe 3, isso valoriza o overjet que ele tem, que é negativo, tornando ele cada vez mais positivo. Então, o efeito nos incisivos, ele é benéfico para a correção, ele é benéfico para a mecânica, tá bom? Então, pessoal, a utilização dos fios, ou quais os fios a gente vai utilizar, depende também da situação clínica. Então, de uma forma geral, os incisivos superiores num paciente classe 3, ou que pode ser padrão 3 ou não, eles podem estar vestibularizados. E os incisivos vestibularizados, não há, a intenção terapêutica é que essa vestibularização não aumente. De uma forma geral, ela vai acontecer principalmente no alinhamento e nivelamento. Depois desse alinhamento e nivelamento, se eu já tenho dentes vestibularizados, a intenção é que não aumente. Se a intenção é que não aumente essa vestibularização, o fio aqui vai ser mais calibroso, tá bom? 19 por 25, ou se eu não quero que nada aconteça, 21 por 25, que a gente referenda como fio de ancoragem, para eu ancorar a maxila e só distalizar a região inferior do arco. Que aí no inferior, como isso aqui é muito positivo e não influencia na estética, então o incisivo superior muito vestibularizado, esteticamente ele é feio. O incisivo inferior mais lingualizado influencia pouco na estética. Se for para eu escolher qual dos incisivos eu quero que
sofram inclinação, normalmente a gente escolhe o inferior. Então, pessoal, o fio de eleição para que a gente utiliza esse elástico é o fio 018 redondo. Vou falar novamente, 018 redondo, com ganchos soldados entre o canino e o lateral. Quando eu vou fazer essa correção, a nossa prioridade vai ser fios mais calibrosos em cima, retangulares, 19 por 25 ou 21 por 25, e fio redondo embaixo, 018 com gancho, para a utilização dos elásticos de classe 3. Ok? Tá certo? Nos elásticos classe 2, normalmente a gente vai utilizá-los com os dentes já nivelados, já em estágios mais avançados de nivelamento. Nos elásticos de classe 3, para que ocorresse movimento inferior, como eu coloquei 018 no nitinol, ou 018 de aço, a gente já começa no começo da mecânica. E em alguns casos, para verticalizar apenas o canino, eu começo com o elástico classe 3 já no fio flexível, tá bom? No fio 16 ou 18, mas com força muito pequena, 60 gramas, só para verticalizar o meu incisivo inferior, abrindo espaço aqui na região anterior para um possível nivelamento e alinhamento e auxílio dessa correção sem protrusão, da correção do apinhamento sem protrusão. Resumindo, na classe 3, a compensação ajuda na correção, facilita na correção da classe 3, por aumentar o overjet, o que é necessário, porque o overjet é negativo. Se os incisivos superiores já estão vestibularizados ou muito vestibularizados, não é interessante que isso aumente pelo comprometimento da estética. E os incisivos inferiores, eles podem igualizar, a gente pode aumentar a compensação, ou concentrar a compensação embaixo, por não ter influência estética, tá certo? Fio 018 de aço, fio 19 por 25 ou 21 por 25. No posterior, pessoal, nós normalmente não vamos até o segundo molar superior, nós vamos apenas até o primeiro. Por quê? A componente vertical no paciente classe 3, ela é boa, porque se o molar extrui, a mandíbula gira e você já melhora a correção da classe 2. E se essa região anterior extrui, normalmente a classe 3 não tem sobremordida depois que você descruza. E aí auxilia na correção, no fechamento dessa sobremordida. Isso é muito interessante, tá bom? Então, observem que a utilização dos elásticos de classe 3 ou a biomecânica dos elásticos de classe 3, por motivos diferentes, não é similar ao de classe 2, como muitos pensam. Vamos para frente. Olha lá, uma disposição clínica, uma apresentação clínica de um caso de classe 3, onde a gente utilizou o elástico de classe 3, como normalmente a gente utiliza, fio redondo embaixo, fio retangular em cima, para concentrar a compensação no arco inferior. Às vezes a gente não consegue clinicamente, mas a gente utiliza a mecânica que seria a indicada. Mas às vezes a gente não consegue fazer essa compensação tão concentrada. Tá bom? Então, no arco inferior redondo, superior retangular, utilizando o elástico no início da mecânica. Ok? No início da mecânica. Cláudio, eu posso iniciar no gancho? Normalmente a gente inicia no gancho, tá certo? Porque eu não tenho um nivelamento ainda feito, então eu já faço um desgaste aqui, que a gente vai ver na aula de padrão 3, a gente faz um desgastezinho aqui e já vai utilizando o elástico de classe 3, eu coloco um elástico bem levinho aqui, 60 gramas, para esse canino ir verticalizando e já abrindo espaço para o nivelamento anterior, sem protruir muito, o que não é legal no paciente classe 3. Nessa segunda imagem, a gente observa um segundo formato de elástico, que também é de classe 3, olha lá, posterior para anterior, mas eu passei ele por sobre o canino, tá bom? Por quê, Glauber? Então, esses detalhes, essas nuances, com o tempo vocês vão aprendendo como é que eu vou dizer, e utilizando os conceitos. Então, minha força é de classe 3 e como o paciente estava abrindo a mordida, tá certo? Estava abrindo a mordida, eu coloquei um componente vertical anterior, tá certo? Eu coloquei um componente vertical anterior, então o elástico passa por sobre o canino e vem no canino inferior para que esse canino inferior ele
extrua e o superior também extrua, fechando aquela mordida anterior, como que aconteceu de forma muito positiva no acompanhamento seguinte, ok? Não no mês seguinte, mas no acompanhamento seguinte que a gente tem fotografado, tá bom? No acompanhamento seguinte que a gente tem fotografado. Então eu poderia também fazer esse elástico de classe 3 convencional, do canino para o molar, e colocado um Kobayashi no lateral e feito de canino para lateral, um mais vertical, um elastiquinho menor, aqueles 1/8. É possível? É. Mas por que eu utilizo dessa forma? Para que o paciente não utilize dois elásticos, tá bom? Só um elástico fazendo a função dos dois, ok? Tá bom? Repetindo, a gente no superior retangular, por quê? Para evitar que esses incisivos fiquem mais vestibularizados do que já estão, tá certo? Para o incisivo não ficar muito inclinado para frente. E no inferior, redondo, permitindo a lingualização dos incisivos inferiores. Resumindo, no nosso elástico de classe 3, olha lá, nosso elástico de classe 3, utilização precoce do elástico, como eu mostrei, pode usar até com fio redondo ou com fio de nitinol, mas desde que nessa utilização para a movimentação de um dente seja seja uma força pequena, 60 gramas. Fio de ancoragem superior, 19 ou 21 por 25. E no inferior, a gente já utiliza 18. Não utilizamos como rotina fios retangulares no arco inferior do paciente classe 3 ou padrão 3, para evitar justamente esse reforço de ancoragem, tá bom? Que é uma intenção, observem no comparativo dessa imagem inferior, que é a inicial, para o superior, há uma intenção que a gente diminua esse comprimento do arco, na grande maioria das vezes, compensando uma mandíbula maior, tá bom? Compensando uma mandíbula maior. Então, normalmente o paciente classe 3, ele tem o arco mais expandido de baixo, deixando uma mordida, uma oclusão de topo ou cruzada, porque a mandíbula é maior do que a maxila, tá bom? No paciente padrão 3. E a gente quer que isso, tanto isso aqui venha, como a posterior, ela também diminua o comprimento do arco, distalizando todo o arco, diminuindo todo o comprimento do arco. Então, o fio 018 é o que a gente indica, com um arco individualizado e muitas vezes contraído no posterior. Tem que avaliar caso a caso. Os elásticos 3,16 ou 1,4 médio são os mais frequentes, tá bom? Como nós não utilizamos até o segundo molar, nós vamos utilizar o 3,16 com maior frequência gancho a gancho, gancho do molar, gancho do fio, e 1/4 gancho do molar, do primeiro molar ao canino. Normalmente a gente utiliza 1/4 para diminuir essa força, sendo a força 150 a 200 gramas arco a arco, e 60 gramas, anotem aí, 60 gramas dente a dente, tá bom? Arco a dente, desculpa. Arco a dente, tá bom? Quando a gente quer verticalizar o canino, e muitas vezes a gente faz um recontorno aqui posterior para que a gente verticalize aquele canino e abra espaço para o nivelamento no arco, na região anterior do arco, sem protrusão, ou com uma mínima protrusão, ok? Então, os elásticos de classe 2 e classe 3, eles têm essas definições e essas biomecânicas. Muito importante você entender essa biomecânica para que você escolha a melhor opção. Não decore, é para escolher. Continuando o sargital, nós temos um elástico que a gente pode utilizar, mas com menor frequência, que seria o elástico para correção de linha média, o elástico LM, tá certo? E a disposição dele correta é do lateral ao lateral, para concentrar a força nessa região anterior, sem pegar o ângulo do arco, tá certo? Sem pegar o ângulo do arco, ficando de lateral a lateral. Em algumas situações a gente instala no canino, tá bom? Mas diminui a sua eficácia, tá bom? Diminui a sua eficácia. Quando a gente tem, como no caso dessa paciente, uma relação de classe 3 de um lado e a relação de linha média alterada do outro, para potencializar essa correção, a gente pode utilizar os dois elásticos, o de classe 3, tá certo? O de classe 3, para que esse conjunto gire, e o elástico de linha média. Outra dica, pessoal, é que no elástico de linha média,
o elástico ele deve permanecer sobre o bracket lateral, como vocês estão observando aqui, tá certo? Como vocês estão observando aqui, dando um componente sagital melhor e deixando o paciente mais confortável, porque quando esse elástico ele fica caindo para baixo do bracket, o paciente fica falando e fica mordendo esse elástico, incomoda mais o paciente, tá certo? Glauber, mas você não falou que a gente não tem gancho nos laterais? De uma maneira geral, nenhuma prescrição, nenhuma marca, a gente vai ter break, ter gancho nos laterais. Nós sempre fazemos Kobayashi, nós sempre fazemos com os Kobayashi, ok? Então, está aqui uma situação clínica de uma paciente que chegou no consultório, na clínica da Unicastelo há muito tempo atrás, e tinha uma relação de classe 2 de um lado, alteração de linha média do outro, e classe 3 do outro, já tendo sido feito 4 extrações, e aí a gente fez o elástico convencional de classe 2, mostrando que vai até o segundo molar, principalmente quando o caso já tem feito extração. Poderíamos ter colocado esse elástico no gancho aqui? Poderíamos, não? Poderíamos ter colocado esse elástico no lateral aqui, até que seria mais adequado, tá bom? Até que seria mais adequado. Os elásticos anteriores, de correção de linha média, e o elástico de classe 3 aqui, nessa paciente, poderia ter sido mais adequado também, ter adicionado o segundo molar na mecânica, por ele estar bem nivelado, então essa componente de força fica mais sagital, tá bom? Olha como ficou bem mais vertical, aqui ficaria mais sagital, tá certo? Então, na região anterior, repetindo, normalmente Kobayashi, segundo molar para o lateral, ou segundo molar para o gancho, eu acho que seria bem adequado nessa situação, seria mais adequado para essa situação aqui, ok? Então, esse elástico de linha média também, o de preferência é o 316, quando você coloca de lateral a lateral, com uma força similar aos elásticos classe 2, elástico classe 3, como é relatado na literatura, ok? Então, 316 médio é o mais comum que a gente usa nessa situação. Olha o caso da paciente inicial, tá bom? Você vê que era uma relação de classe 2 bem importante, tá? Já depois de feita a extração, a linha média bem desviada, com um apinhamento já feito em a classe 3 do outro lado. Então, é interessante nessas situações, pessoal, é que a paciente tirou 4 dentes, tirou 4 premolares, e a recidiva não foi diastemas, e sim o que? Apinhamento. Vamos discutir isso durante o curso, em relação à questão da parte de estabilidade, e recidiva e contenções, mas é uma situação curiosa para o que essa paciente trouxe para a gente, e a gente vê que isso aqui não é incomum, viu? Não é incomum. Seguindo nos elásticos intermaxilares, nós temos o nosso terceiro elástico intermaxilar, que é o elástico transversal, que ele é disposto transversalmente entre 2 dentes antagônicos, tá bom? Para correção de mordida cruzada, tá bom? A disposição vai favorecer essa inclinação e também a extrusão, mas de uma forma geral, a própria oclusão anula esse efeito extrusivo, ficando apenas o sagital, tá bom? Vou dar algumas dicas, pessoal, para que vocês otimizem essa situação de correção de mordida cruzada dentária, tá certo? Dentária, com elástico. É de suma importância que, para que essa correção aconteça, os dentes estejam livres, que eles não estejam travados nos dentes vizinhos. E quanto mais jovem for a paciente, maior a possibilidade que isso aconteça. Aí vocês observam aqui, ó, dia 20/7/2007, 28/8/2007. E um mês já estava corrigida, mas porque essa paciente é uma jovem, em final de dentição, início, em conclusão de dentição permanente, erupcionando agora os segundos molares. Então isso é muito favorável. O segundo molar superior dela não estava nem na boca direita. Então possibilita essa movimentação mais tranquila. Mas, Glauber, o paciente é adulto, eu posso utilizar? Pode, mas você tem que liberar esse movimento.
porque senão vai demorar muito a acontecer ou ele não vai acontecer. Você pode instalar o aparelho no segundo molar e do pré para o segundo colocar uma mola aberta. Pode fazer recontorno nos dentes para que você libere aqueles dois molares para que eles descruzem, tá bom? Nessa paciente aqui, pessoal, vocês conseguem observar que o molar superior está lingualizado e o inferior está vestibularizado. Isso é a situação mais comum. Então, a utilização do elástico com efeito nos dois dentes é extremamente favorável. Caso não tenha caso um dos dois dentes não esteja fora do arco, você pode ancorá-lo no aparelho e utilizar o elástico para que o efeito seja apenas no dente que está fora do arco correspondente. Ok? Tá certo? O descruzamento dos dentes, Glauber, eu posso fazer de vários dentes com elástico, até que pode, desde que eles sejam contínuos, tá certo? Desde que eles sejam contínuos. Mas praticamente não como é que eu vou dizer? Acho que não seria a melhor opção. Por quê? Por exemplo, eu tenho esse molar e esse pré cruzado. Posso colocar elástico nos dois? Pode, não tem problema. Se conseguir descruzar, legal. Mas se você descruzar, pelo menos o molar, você já coloca uma barra palatina de ancoragem e passa o fio no pré, que é mais rápido. Ok? Ah, Cláudio, então se em vez de eu ter um molar, eu tenho um pré cruzado, é melhor na mecânica do que com elástico cruzado. Normalmente sim. Tá bom? Aí, de uma forma geral, a gente utiliza esse dispositivo para descruzar os molares. Claro, eu tenho dois dentes contínuos, três dentes contínuos. Posso utilizar o elástico? Aí fica legal. Descruzou o molar, e aí você passa o fio neles, nos outros. Pode utilizar continuar utilizando o elástico como auxiliar, tá bom? Então, quanto mais dentes, mais trabalho vai ter. Quanto mais Quanto mais cruzado o dente tiver, também mais difícil vai ser. Né? Não é um procedimento complicado, mas precisa que o paciente utilize esse recurso durante 24 horas por dia, só tira só para comer. Se puder comer com ele, é melhor. Seria mais interessante. Ah, Glauber, se quebrar o elástico, bota outro. Quantos elásticos eu dou para o meu paciente? Nos elásticos 1/8, você dá um monte, para ele não ter desculpa. Tá certo? Para não ter desculpa. Então, e o elástico 1/8 é o mais barato que tem, que o saco vem muito cheio. Então, isso aí não seria o problema. Então, normalmente a gente coloca um acessório por lingual, pode ser um botão, que ele pode ser colado ou soldado na banda. O próprio tubo lingual da barra palatina já tem um ganchinho para que você insira o elástico de mordida cruzada. E aí vai no inferior, tá certo? No tubo, no tubo da própria mecânica. E aí vem a pergunta, mas professor, nessa situação aqui que fica o aparelho montado nos dentes? Não fica. Deixa eu voltar aqui, vamos voltar. Não fica, fica como está aqui, sem aparelho no dente. Porque se o aparelho estiver no dente, ele vai, como é que eu vou dizer, atrapalhar a movimentação. Tá bom? Você instala o aparelho, por exemplo, o molar superior está bem posicionado, o inferior está vestibularizado. Instala o aparelho, coloca o fio grosso, segura o molar em posição e lingualiza o molar inferior. Tá bom? Força mais levinha, tá bom? Força mais levinha. E o elástico, de preferência, vai ser o elástico 1/8 médio. Aqui seria 4, né? Que seguimos nos elásticos, vimos elástico classe 2, classe 3, as suas diferenças biomecânicas, elástico de linha média, tá bom? E a sua possibilidade biomecânica. Você vai dizer, Glauber, qual seria o fio no elástico linha média? O elástico linha média você pode usar com um fio mais calibroso, tá bom? Para poder manter, com a movimentação ela é sagital, para poder manter as raízes paralelas. Então, 19 por 20, 18 por 20, 17, 18 ou 19 por 25, dependendo do caso. Tá bom? O melhor é 19 por 25. Vimos os elásticos cruzados, tá certo? Vimos o elástico cruzado e aqui os nossos elásticos com intenção vertical, tá bom? Aí a gente fecha essa parte dos elásticos elásticos que são colocados pelo paciente, tá bom? Que são colocados pelo paciente.
São os elásticos removíveis, tá bom? A intenção do elástico vertical é que ocorra extrusão de ambos os arcos, desde que eles estejam soltos, tá certo? Desde que eles estejam soltos. Ou para estabilizar um arco. Como eu falei para vocês, se eu tenho um elástico classe 2 desse lado e esse lado não vai estar em classe 1, eu posso utilizar esse elástico vertical aqui, que é um triângulozinho, para estabilização do arco contralateral na classe 2 de um lado só, tá bom? De um lado só. É interessante que a gente faça isso para que você não corrija de um lado e desengrene do outro, ok? Então, a resultante primária desses elásticos vai ser nesse sentido aqui, ó, vertical, tá bom? Nesse sentido aqui, vertical. De uma forma geral, esse elásticozinho menor que a gente vai utilizar é o elástico 1/8. Ela pode ser essa disposição de triângulo, que é como eu mais gosto, ou você pode fazer um losango aqui, tá certo? Você pode fazer um losango aqui, ou dispor ele de formas variadas, mas que mantenham essa componente vertical como sendo primária. Quando a gente faz essa figura geométrica aqui, esse losango aqui, a gente fala que o elástico ele é vertical mais componente 2, tá certo? Vertical mais componente 2. Se eu faço esse losango aqui, é vertical mais componente 3. Mas de uma forma geral, a maioria das vezes eu uso ele em triângulo, tá certo? Vamos olhar algumas situações clínicas. E o elástico vertical, prioritariamente, ele é feito como auxiliar de correção de mordida aberta, para extrusão de dentes, tá certo? Para extrusão de dentes e para intercuspidação posterior, para engrenamento posterior. Então, nesse caso aqui, pessoal, os elásticos eles foram utilizados na parte posterior, que é um paciente que tinha morrido aberta só nos 4 incisivos, para estabilizar a relação posterior, enquanto o fio instruía a relação anterior. Então, o elástico foi feito para estabilizar a relação posterior, que o canino estava engrenado, tá bom? Verticalizando e acertando ele para que com essa extrusão a gente não tivesse efeito colateral no meu canino. E nessa situação aqui, já na fase mais final de mecânica, utilizamos também o elástico de classe 2, o elástico de linha média, para dar uma corrigida, uma acertada na linha média dessa paciente. Tá bom? Uma acertada na linha média dessa paciente. O Kobayashi. O Kobayashi eu gosto muito desse jeito, bem fininho, e o elástico deveria ter passado aqui por cima. O elástico deveria ter passado aqui por cima. E um elástico vertical de estabilização posterior. Então, primeira função do elástico vertical, estabilização. Pode ser estabilização de mordida, na correção de mordida aberta, estabilização na correção de classe 2, tá certo? Pode ser uma estabilização também numa correção de classe 3. Então, a primeira função do elástico vertical é estabilização. Ok? Nesse paciente aqui nós usamos para estabilização o elástico componente vertical e também no final para correção. Olha lá, ó, nós montamos o arco superior, tá certo? Utilizamos o elástico de estabilização quando nós instalamos o bracket no superior. E observa que no mês seguinte a mordida já tendeu a fechar e na posterior mantém-se igualzinho como estava. No nivelamento, tá bom? Montamos o arco inferior, continuamos com com elástico de estabilização para que essa mordida ela melhore ou ela feche. Viemos para cá, tá certo? Viemos para cá, né? A mordida já tocando, já com os dentes tocando, ok? E aí a gente fez um elástico classe 2, tá bom? Um elástico classe 2, que também poderia ser um elástico de verticalização, formando essa figura geométrica nos fios, tá bom? Eu gosto sempre que quando a gente vai fechar a mordida, que eu vou utilizar os elásticos na região anterior para fechar a mordida, que os elásticos vão no fio. Ou pode ser num gancho, ou você pode fazer um looping como está aí nesse fio. Que fio é esse, Glauber? 18. Quando eu instalei o fio 18, a gente já fez olha a deformação do fio para que o elástico ajude nessa mecânica. Quando o fio ficou plano, a gente tem que fazer dobras. Ó, tem uma dobra aqui de extrusão e uma dobra aqui de extrusão para que essa mordida feche, para que a ação do elástico ela feche a mordida, termine de fechar a mordida. Então nós temos um elástico com disposição de 3,
não dá para ver aí na ilustração, mas a paciente estava com um desengrenamento leve para 2, desculpe, e depois ela acabou ficando com um desnivelamento leve para 3. Então eu utilizei elástico de classe 2 vertical e 3 vertical. Se aqui tiver em classe 1, tivesse em classe 1 justa, esse elástico viria só nessa região anterior aqui, ó, só nessa região anterior aqui, nos ganchos, que aí eu puxo, eu traciono o fio e o fio traciona o dente. Essa é a melhor forma de você fazer isso aí, tá bom? Sempre colocando os loops e fazendo as dobras nos fios para que permita a extrusão. Você não tem como colocar o elástico no fio se o fio está plano. O elástico vai ter que fazer uma força para que deforme o fio para que o dente ande. Sempre que você quiser um movimento vertical com o elástico e o dente estiver no arco, a gente tem que fazer uma dobra no fio, um degrau no fio, e esse degrau deve ser de 0,5 a 1 milímetro no mês. Anota isso, é importante. Eu tenho que fazer um degrau para que o elástico vertical tenha ação, e esse degrau deve ser de 0,5 a 1 milímetro mês, tá bom? Não mais que isso. E aí o elástico vai compor com essa ativação e vai fechar a mordida desse paciente na região ou extruir o dente que você queira que isso aconteça. E aqui o caso finalizado, a mordida aberta grave ou grande. Eu acho que as duas coisas, mordida aberta grave e grande, fechado em 1 ano e 2 meses. Ok? Sem extração. E o resultado nos deixou muito satisfeito, tanto a gente quanto o paciente. Uma outra situação de mordida aberta, tá bom? Com extrusão posterior, e aí você deve soltar os dentes. Vertical, extrusão posterior, soltar os dentes. Só no canino tinha diferença aqui, ó. Como está bem engrenado, não precisa de elástico, tá certo? Não precisa de elástico. E aí eu soltei os dentes aqui, ó. Soltei os dentes. Aí você vai dizer, Glauber, eu poderia colocar o gancho aqui no fio? Poderia, tá certo? Mas por que você soltou os dentes de cima e manteve o fio no dente de baixo? Porque o meu arco inferior nessa paciente era o referência. Eu queria que que a extrusão acontecesse no arco superior, tá certo? Eu queria que a extrusão acontecesse no arco superior. Então, quando eu vou fazer uma componente vertical, um elástico vertical, a gente deve avaliar qual arco o elástico vai ter efeito. Tanto quando vou usar um elástico cruzado, como vou fazer num vertical. Atenção. A intenção dessa movimentação aqui seria no arco superior, por isso é que eu mantive o fio inferior em um fio retangular. Tá bom? Olha lá, ó. Esse canino aqui, ó, o gancho do canino e desse premolar, eles caíram. E aí, como eu quero agir nesse gancho aqui, ó, ou nesse canino aqui, eu fiz um Kobayashi nele para que ele mantivesse em posição. Realmente hoje eu uso Kobayashi menores do que esse aqui que está aqui, ó. Kobayashi maior, e aí hoje eu uso menores, mais ou menos desse tamanho aqui, para ser mais eficiente. Ok? Vamos para frente. Quando eu estou finalizando, no caso, quando a gente está finalizando o caso, nós podemos usar os elásticos verticais para melhorar o engrenamento, tá bom? Melhorar o engrenamento. E para que eu consiga fazer isso, eu seleciono o arco ideal, o arco melhor, que é o que eu quero usar como referência, mantenho o fio nesse arco, e venho com o elástico 1/8 bem de levezinho, e segmento o aparelho aqui. Tá bom? Segmento o aparelho aqui. E coloco esse elástico vertical para que o paciente utilize apenas por 10 dias. São 10 dias na utilização desse elástico vertical, só para o dente engrenar, tá bom? E para minha lembrança também com vocês, eu mantenho esse slide aqui só para que eu lembre de passar uma dica. Então aqui eu tenho o elástico aqui, ó, o triângulo apontado para cima, e aqui eu tenho um triângulo apontado para baixo. Normalmente o triângulo fica com base embaixo, tá certo? Aí o aluno pergunta, por que, professor?
ou desculpa, normalmente a base fica onde tem o fio, tá certo? Desculpem, a base fica onde tem o fio. Mas por que, professor? Porque se eu colocar a base onde não tem o fio, você concorda comigo que nessa região eu vou ter uma força para cá e uma força para cá? E tende aos entes poderem fazer um pequeno giro, tá certo? Então a base fica para onde está o fio, no caso desse paciente, o arco inferior, e aí eu coloco o elástico aqui, pá, e venho para cá e volta para cá. Então, assim, o correto aqui seria um triângulo, porque esse triângulo invertido, como está aqui, tende a desengrenar essa região aqui desse premolar. Ok? Então, aqui não seria a melhor opção, e a melhor opção seria assim, que aí assentaria melhor esse premolar. Tá bom? O dente deve estar solto, ou se você quer manter ele no fio, você faz o quê? Uma dobra. Glauber, esse dente para intercuspidar falta meio milímetro. Uma dobra de meio milímetro para ativação e para intercuspidação. Com muitas vezes eu faço. Tá bom? É mais raro eu deixar o dente solto. Tá certo? Eu normalmente faço a dobra para acompanhar a movimentação. Ok, pessoal, então nós passamos por nossos elásticos removíveis e vamos segmentar novamente a nossa aula para que vocês tomem um café, tomem um ar fresco, refaçam suas anotações, revejam a aula para que não fique muita matéria. E aí a gente vamos já fazer o próximo vídeo, tá certo? Aqui seria a parte dos elásticos extrabucais fixos e é a nossa terceira parte da aula que nós finalizaremos, onde nós finalizaremos a nossa parte de elásticos e entraremos no nosso mapa de memória.